Falar agora do São Paulo, que vive um momento especial. Treinador pé quente, ainda não perdeu comandando a equipe. O São Paulo encerrou os preparativos para enfrentar o Cuiabá na noite desta quarta-feira aqui no estádio do Morumbi. O tricolor tentando manter a ótima fase no Campeonato Brasileiro, em que começou com 2 derrotas, mas depois se recuperou e vem de 7 partidas de invencibilidade. Não por acaso está na 6ª colocação, fecha o G6, 4 pontos atrás do líder, que é o Botafogo. Para o jogo contra o Cuiabá, o técnico Luiz Ubeldia deve manter a mesma equipe que começou o clássico diante do Corinthians. De qualquer maneira, o Arboleda tem bolhas no pé, mas deve ser confirmado pelo Zubeldia para começar o jogo diante da equipe do Centro-Oeste do Brasil. O Sabino, o zagueiro que é reserva, que inclusive acabou renovando o seu contrato com o São Paulo até o final do ano, está de sobreaviso. E uma dúvida teórica no ataque entre o Luciano e o Wellington Rato. O Luciano, que é o artilheiro da equipe na temporada com 9 gols, poderia perder a posição para o Wellington Rato, que voltou ao time depois de 70 dias recuperado de uma lesão no tornozelo, justamente no último domingo, no empate 2-2 diante do Corinthians em Itaquera. O Morumbi é a nossa casa, onde a gente se sente mais à vontade, onde a gente vem fazendo grandes jogos. Acho que foi importante não perder fora de casa, apesar de ter sido melhor nos 2 jogos e ter merecido a vitória. Agora precisamos jogar bem e fazer o dever de casa para continuar somando e subir na tabela. O São Paulo que vai enfrentar o Cuiabá pela 7ª vez na história. E o retrospecto mostra um incrível equilíbrio. São 4 empates, 1 vitória do São Paulo e 1 vitória da equipe do Mato Grosso. Lembrando que o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento na última rodada. E quando a fase é boa, todos se beneficiam. E o volante Alisson fala desse momento especial do clube. A gente fica feliz, né, pelo reconhecimento do torcedor. Graças aos meus companheiros também, venho vivendo esse grande momento. Espero continuar assim, crescendo ainda mais individualmente, mas sempre pensando na equipe, então que a gente possa continuar fazendo grandes jogos e dando alegria ao nosso torcedor. O Zubeldia já conversou com vocês que o nosso objetivo é Libertadores, Copa do Brasil. O São Paulo foi muito bem no mercado, onde, né, a gente pode ver que a gente não tem somente um time, né? Todos os jogadores vêm tendo oportunidade, tem uns meninos também de Cotia que vêm para aumentar ainda mais a qualidade do grupo. Então a nossa conversa é mais baseada sempre no próximo jogo, né? A gente não pode ficar deixando também passar. A gente sabe como é difícil o brasileiro, depois para você se recuperar é muito complicado. O que mudou desde a chegada do técnico argentino? A gente também tem que dar o mérito ao Milton, né? Que assumiu o jogo lá contra o Atlético Goianiense. Mas sem dúvida, né? É um momento muito feliz da equipe. E como é que ele é no trato assim no dia a dia? É um cara muito intenso. Na coletiva ele é bem tranquilo mesmo, muito calmo, mas com a gente é um cara que dentro de campo, né, nos cobra muito, mas é para a evolução da equipe, evolução do atleta também, mas é um cara, né, que é um cara que te escuta, um cara que conversa bastante individualmente com todo mundo, trata todo mundo super bem, então é um cara que sem dúvida vem nos ajudando muito aí no dia a dia também. Alguém deu uma dica para o Zubeldia do que fazer na cidade de São Paulo? O cara foi visto ali no metrô, não sabiam se era ele ou o Vladimir Brista, né, ficaram até na dúvida, que parece inclusive ele. Meus amigos até perguntam de fora, era ele mesmo? Eu falei, cara, acho que é ele mesmo, né? Mas como eu disse, é um cara que aproveitou a folga também, até a família dele tinha chegado e ele ficou aqui ainda, né? Então é um cara que aproveitou também, descansou para que ele pudesse nos ajudar aí também. E nós vamos enfrentar a nossa pedra no sapato, mais uma pedra no sapato no São Paulo, quem diria? Eu falo, né, que eu defendo a instituição, a gente não tinha, na época do São Paulo Glorioso, não tinha pedra no sapato não, viu? Só para você que é mais novo, que infelizmente você não pegou essa fase de glória aí, a gente não tinha pedra no sapato não. Agora o Cuiabá é uma pedra no sapato. Nos últimos 3 anos, o São Paulo venceu só uma vez. Olha só, se enfrentaram pela primeira vez em 2021, quando o Cuiabá chegou na elite do futebol, né? Os 2 jogos pelo Brasileirão terminaram empate 2-2 no Morumbi e 0-0 na Arena Pantanal. Aí em 2022, foi a primeira vitória do São Paulo, venceu de virada 2-1, gols do Caleri e do Nicão, no finalzinho do jogo, e aí depois não conseguiu mais vencer. E no retorno, em 2022, empate em 1-1,
Quem fez o gol do São Paulo foi o Luizão, também no finalzinho do jogo. E em 2023, vitória do Cuiabá por 2-1 no primeiro turno, empate sem gols no segundo turno no Morumbi. Ou seja, é uma pedra no sapato o Cuiabá. Espero que o São Paulo precisa ganhar amanhã, gente. É obrigação ganhar amanhã, porque senão começa a se distanciar dos líderes. O Nestor deu uma entrevista hoje para a SPFC Play e falou: é importante ficar entre os 6 primeiros, acho que é importante ficar entre os 4 primeiros. Precisa vencer porque perdeu 4 pontos nos últimos 2 jogos, principalmente contra o Corinthians, perdeu 2 pontos. E o Cuiabá vem de uma goleada impressionante em cima do Fortaleza, 5-0, mas teve jogador expulso, aí teve falha do goleiro do Fortaleza. Eu falei Cuiabá? Falei Cuiabá. Cuiabá é Fortaleza. E teve lambança do goleiro, até mais 5-0 em cima. Foi 5-0 em cima, não é um time qualquer, é o Fortaleza, né? A gente cansou de elogiar aqui o Vojvoda, a organização do time do Fortaleza. Essa vitória fez o Cuiabá sair do Z4, tava no Z4, foi para 14ª posição. 7 pontos em 9 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, fez 11 gols, sofreu 15, tem um aproveitamento só de 25%. O Petit está suspenso, o treinador foi expulso contra o Fortaleza, deve ter a volta do zagueiro Marlon, que cumpriu suspensão, e os atacantes, o Derek Lacerda em transição física e o Daverson, aquele que está em recondicionamento físico, e o zagueiro Gabriel, que está com alergia na pele, todos esses 3 seguem de fora. Antes de falar do São Paulo, eu coloquei essa camisa azul aqui do Rafael. Tem lá na São Paulo Mania do Alfa Shopping, chegaram as camisas, tá? A cinza, a laranja e essa aqui azul, eu acho bonita, todas eu acho bonita. Então todas as numerações, amanhã eu vou dar uma passada lá, que eu quero pegar uma laranja pra mim. E você pode colocar o pet do brasileiro, você pode colocar os patrocinadores, tá? Então lá em Alphaville, no Alfa Shopping, você fala, pô, eu vim pelo Barolo, o Barolo deu a dica aqui, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. O WhatsApp dele está na descrição do vídeo, lembrando que eles entregam pro Brasil todo e pra fora do Brasil também. Se você tem muita gente que assiste a gente de fora do Brasil, entre em contato no WhatsApp com as meninas, eles mandam pra você. Toda vez que eu vou lá, tem caixas e caixas que eles estão encaminhando pro correio, não só pro Brasil, mas pra fora do Brasil também, tá bom? Bom, o São Paulo, olha só que interessante, gente. Tirando os convocados, o Bobadilha, Ferrarese, Rafael e o Rames Rodrigues, que eu nem conto mais como jogador do São Paulo, só tem 2 desfalques que estão no departamento médico. O Rafinha, que teve uma fratura na estreia da Libertadores, e o Pablo Maia, que teve aquela lesão lá no tendão. Departamento médico vazio do São Paulo. Eu acho que o começo de temporada, né, esse monte de jogo de períodos de descanso, paralisação do campeonato, contribuiu para que não tivesse tanto jogador lesionado. Além do fato do Zubeldia ter poupado os times titular em algumas partidas, né? Contra o Águia no segundo jogo, quando ele poupou em alguns jogos. Eu acho que isso é importante. A gente não poupou o Alan Franco, né, que podia se lesionar, sofrer lesão muscular. Então, mas eu acredito que ele vá com o mesmo time que ele começou o jogo contra o Corinthians. Sabe por quê? Tem uns amigos que falaram, Barulho, ele vai começar com o Rato. Ele vai começar com o Rato, colocar o Lucas no banco, o Luciano no banco, porque aí ficaria o time da Copa do Brasil, né? O ataque ficaria com o Caleri ali centralizado, o Rato pela direita, o Lucas no meio de campo e o Nestor do lado esquerdo. Eu acho que com o passar do tempo isso vai acabar acontecendo. Eu só não acho que vai acontecer amanhã por um motivo. O Zubeldia falou com o Rato e falou, vai devagar na volta, não precisa ter pressa para voltar. Então eu acredito que o Rato começa no banco amanhã, vai ser o mesmo time que enfrentou o Corinthians, do mesmo jeito. Espero que o Lucas caia mais pro meio de campo, caia mais vezes pro meio de campo, como ele fez contra o Corinthians no começo do jogo. Depois ele foi lá pro lado direito no primeiro tempo e aí infelizmente não rendeu mais nada. Eu tô muito curioso para ver. O meu credenciamento, eu não lembro se eu fiz ou não fiz, que eu tô ficando velho, porque foi um jogo que era para ter acontecido antes, né? Eu não lembro, minha confirmação não saiu até agora. Olha só, o time feminino do São Paulo, que estava bem no Campeonato Brasileiro, tomou de 5 do Palmeiras. Foi na segunda-feira. O São Paulo saiu na frente, fez um gol com 21 segundos, depois tomou a virada no primeiro tempo e no segundo tempo 5-1. O Palmeiras, o time feminino do Palmeiras dificilmente ganhou do São Paulo, acho que não tinha vencido ainda em campeonatos brasileiros o time feminino do São Paulo. E aí o Palmeiras chegou aos 25 pontos, foi para o 3º lugar, e o São Paulo foi para 4º com 23 pontos, né? Os 2 times já estão classificados para as quartas de final. Foi a maior goleada do Palmeiras no confronto,
e 5 jogos do Palmeiras sem vitória em cima do São Paulo. O que me incomoda, assim, não basta perder, né? Tem que ser humilhado, né? É no profissional, que tomou de 5, o sub-20 também já tomou goleada, e agora o feminino toma de 5-1. E por falar em sub-20, agora às 8 horas, 8h15, tem jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Transmissão da Sport TV. Eu vou postar esse vídeo às 8, então se você quiser assistir, às 8h15 na Sport TV. Só aquele time horroroso do São Paulo sub-20 no Campeonato Brasileiro tá dando vexame, né? É o Lanterna com uma vitória, um empate e 9 derrotas. É o Lanterna. Vai pegar o Santos, que é o segundo colocado com 16 pontos, 5 vitórias, um empate e 3 derrotas. Eu falo pra vocês o resultado nos vídeos da sequência aí, tá? No vídeo da tarde falamos sobre o majestoso, ainda sobre a falta de ódio, entre aspas, e do orgulho que eu cito de vocês, dos amigos. Vou colocar na janelinha. Esse assunto de renovação de contrato é pra gente não perder tempo. Já vamos aqui sem enrolação. O São Paulo anunciou hoje a renovação do contrato do Sabino. O vínculo dele terminaria agora na quinta-feira, foi ampliado até o final do ano. Lembrando, esse novo contrato mantém as mesmas bases do contrato quando ele chegou, que é um salário que é considerado baixo. O considerado baixo do São Paulo com certeza não é tão baixo assim, e os gatilhos que permitem uma nova renovação de contrato em janeiro. Ele foi contratado em março, nós estamos em junho, ele foi contratado em março, com um contrato de pouco mais de 3 meses como experiência, jogou 28 minutos. Eu fiquei pensando, eu lembrei que ele foi contratado porque a gente estava preocupado em perder o Ferrarese e o Arboleda na Copa América, né? Que o Arboleda fez aquela lambança lá, graças a Deus não foi para a Copa América. Mas eu acho que precisa de um zagueiro ali. Só tem o Diego Costa. E você vê, né? Falando em defesa, o São Paulo jogou sem o Alan Franco, que estava com cansaço, desconforto muscular e podia se lesionar. Ele foi relacionado só para tomar cartão amarelo. O São Paulo estava 5 jogos sem sofrer gols. O Alan Franco saiu do time e tomou 2 do Corinthians. E aí, com um empate lá com o Corinthians, que foi um resultado ruim, a gente chegou a essa conclusão, mas, né, pelo menos manteve a invencibilidade. O Zubeldia, com 8 vitórias em 4 empates, já é o 5º melhor treinador da história em começo de temporada, no início de trabalho. No ano passado, se você lembrar, o Dorival ficou 11 jogos sem perder, logo depois da saída do Rogério Ceni. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu, vocês lembram? O Rogério Ceni naquela draga, o time horroroso, não jogava absolutamente nada, saiu, o Dorival engatou uma sequência de invencibilidade de 11 jogos. E esse ano aconteceu a mesma coisa. Dorival saiu, chegou o Carpini também com aquela sequência de jogos horríveis, depois de ter quebrado o tabu e ter conquistado a Supercopa, aquela sequência de jogos horríveis, foi demitido, e agora o Zubeldia com essa invencibilidade aí. Olha só quem tá na frente do Zubeldia só de começo de trabalho bom, melhor. O Ramon Platero tem 18 jogos de invencibilidade no começo do trabalho, só que foi em 1930. Aí depois o Pepe, que tem 13 jogos de invencibilidade em 1986, o ano que o São Paulo foi campeão brasileiro, que eu tenho o gol aqui do Careca tatuado no braço. Tem o Eugênio Medzgivesi, não sei essa pronúncia, 13 jogos em 1932. O Rubens Salles, 13 jogos em 1931. Aí vem o Zubeldia com 12 jogos e o Dorival Júnior com 11 jogos. Então, eu tô falando isso, não quer dizer absolutamente nada. Você vai perguntar, Barão, o que quer dizer? Isso significa o quê? Nada, absolutamente nada. Mas eu tô falando só para enaltecer o bom começo de trabalho. Não é porque o Zubeldia está invicto, já é o 5º melhor treinador que começou uma campanha, que ele está livre de crítica, que ele está isento à cobrança. Pelo menos aqui no canal, eu tenho certeza que você pensa igual a mim. Não é porque ele não perdeu ainda, que é muito melhor que o Carpini, que ele não vai ser criticado quando tiver que ser criticado. Quando insistir com jogar com o Luciano no meio, quando demorar para substituir, quando fica dando desculpa depois de não conseguir vencer, vai ser criticado, porque aqui é o que a gente falou no vídeo da tarde, né? A gente pensa na instituição. Então, não é quando perdeu o primeiro jogo pedir a cabeça do cara, não, claro que não, mas ele vai ser cobrado, como todo mundo é cobrado, afinal de contas ele comanda o São Paulo Futebol Clube, e aí é o que a gente fala, é o São Paulo Futebol Clube, ele mesmo não fala que quem não joga A ou B, quem joga é o São Paulo, então, ele também comanda o São Paulo, será cobrado todas as vezes que não entender da gente aqui do canal, ele fizer besteira, vai ser cobrado como todos são, não está isento de cobrança nem de ser criticado, tá? Bom, amanhã 20 horas, 8 da noite lá no Morumbi, na nossa casa, o São Paulo pega o Cuiabá. A arbitragem será de Gustavo Ervino Bauerman, auxiliado por Thiago Americano Labes e Brígida Pereira. No VAR está o Marco Aurélio Augusto Ferreira. Transmissão apenas do Premier. Aliás, só um parênteses. Vocês viram a expulsão do Hulk, a confusão que deu?
Aí o Textor já postou nas redes sociais que o Palmeiras foi mais uma vez um jogo do Palmeiras que teve jogador expulso, o Palmeiras jogou com superioridade numérica. Aí foram levantar os números no Campeonato Brasileiro do ano passado, em 10 jogos o Palmeiras jogou com superioridade numérica, mas esse Textor é um chorão, né? Acho que ele devia se preocupar mais com o Botafogo. O Botafogo tá bem no campeonato. Eu acho que ele já deveria começar a fazer pressão para os jogadores do Botafogo não entregarem como entregaram no ano passado. Bom, só fiz um parênteses, tá? Fala, torcedor São Paulino, de volta aqui trazendo mais novidades e informações do SPFC, que tem jogo aí hoje diante do Cuiabá. Tá confiante, hein, na vitória do SPFC? Deixa aqui seu palpite, pessoal, pra gente discutir e saber como é que tá a expectativa de vocês, né? O São Paulo que vem de bons resultados aí, hoje aí, eu acredito que o São Paulo vence, né? Vai jogar em casa no Morumbi aí, e sem dúvida alguma é favorito para esse jogo, né? O Caleri, eu acredito que ele vai também ser escalado aí, né, pessoal? O Alisson, né, é um dos jogadores que tem mais participações ultimamente aí, nos jogos, né? E agora o São Paulo aí vem com força máxima aí para quebrar essa invencibilidade aí, né? Diante aí do Dorival Júnior, como eu falei, que o Zubeldia está nessa missão. Então, pessoal, vamos lá para a escalação aí, né, do São Paulo aí. Segundo informações aqui, o jogo vai ser no Morumbi, né, como eu falei, às 20 horas, é um horário muito bom, né? Já definiu a arbitragem aí, tudo certinho. Agora é só esperar o momento aí para que o São Paulo aí consiga, né, fazer um bom jogo. Sabemos também que o São Paulo tem alguns jogadores aí que foram escalados, né, para as suas respectivas seleções, e isso afeta o time, né? Assim, o time fica desfocado. Pessoal, se é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você receba os novos vídeos aí com informações sempre atualizadas do São Paulo e em primeira mão.